Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Paulo Renato Podcast, o seu espaço para discussões profundas sobre saúde, inovação e desafios na medicina moderna. Eu sou Paulo Renato e hoje vamos falar sobre um tema de grande relevância, principalmente para quem atua na área de estética e de cirurgia plástica, como equilibrar a busca entre a estética e a ética na medicina. Com o mercado da medicina se tornando cada vez mais competitivo e a exposição sendo quase uma necessidade, como podemos aprender com os cuidados com o paciente e a ética sejam mantidos em primeiro plano sem comprometer o sucesso no negócio? Para nos ajudar a refletir sobre esse equilíbrio delicado, temos o prazer de receber o Dr. Ricardo Cavalcante, renomado cirurgião plástico que vai compartilhar sua visão sobre como navegar num cenário tão desafiador. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Paulo. É um prazer tê-lo aqui. Antes de começar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, os apoiadores de sempre, a Maxi Doctor, a MaxiCast, que faz um trabalho incrível de gestão na carreira médica, na sua parte financeira, na sua parte contábil, a Clínica Aliviar Medicina da Dor e a Viraliza Comunicação e Marketing, que faz todo esse nosso background aqui, com toda essa organização. Muito obrigado pelo suporte contínuo. Queria apresentar hoje o nosso convidado, que é um convidado muito especial, que nós temos o privilégio de receber hoje, um dos maiores nomes da cirurgia plástica brasileira e mundial, o professor Dr. Ricardo Cavalcante, que é diretor do Instituto Carlos Chagas, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário Gafreguini, da qual tive o prazer também de ser aluno e professor durante muitos anos. Ele é professor responsável pela disciplina de cirurgia plástica na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. O Dr. Ricardo é amplamente reconhecido no cenário internacional. Hoje ele me contou que já tem 14 livros publicados, não é para qualquer um, sendo o cirurgião brasileiro com maior visibilidade no exterior, participando dos mais importantes eventos em países da Europa, América do Norte, Oriente Médio e Ásia. Ele integra o Conselho Educacional da International Society of Aesthetic Plastic Surgery e o Conselho Editorial da PRS Global Open, além de coordenador de eventos como o American Brazilian Aesthetic Meeting nos Estados Unidos. Com uma vasta produção científica, incluindo livros, artigos de referência na área de cirurgia estética e reconstrutiva, o Dr. Ricardo é um verdadeiro expoente na área. É um prazer tê-lo aqui, meu amigo, que eu já, além de professor e todo esse currículo incrível, é meu amigo pessoal, me convidou para ser professor também do Instituto Carlos Chagas. Eu tenho a honra de coordenar um curso de dor junto com ele, que está em parceria conosco na Faculdade de Simpen também. E eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Você sabe como eu estou muito vinculado, inclusive no Carlos Chagas, no mundo da dor. E aí eu te pergunto, e a estética? Onde a estética, onde trata a dor dos nossos pacientes, a dor do coração, a dor da alma, a dor do sofrimento em relação à perda da beleza, a perda da funcionalidade, a perda da estética? Como é que a gente vincula uma coisa da outra? É só vaidade, Ricardo? Em primeiro lugar, Paulo, eu quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo e sei da importância de você trazer esse conhecimento para o público de uma maneira geral. Eu acho importante a gente ser fonte fidedigna de informação, principalmente informação médica. Você me fez uma pergunta desafiadora para responder. Por quê? A cirurgia estética e reconstrutiva, elas são indissociáveis. Eu começo a explicar do seguinte: a mulher que tem uma mama muito volumosa, ela tem um aspecto reparador. Por quê? Imagina uma pessoa com uma mama com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Ela está carregando uma gravata ali no pescoço e está forçando a coluna, que você tão bem sabe os prejuízos que essa mama gigante traz para essa paciente. Então esse é um ponto só. O segundo ponto é a ação subserviente que essa paciente tem a partir do momento que ela perde uma característica de vaidade. Ela começa a usar roupa mais larga, a gente vê isso dioturnamente. Esses pacientes com roupa mais larga, um tamanho em cima e outro tamanho embaixo, invariavelmente caminham para a obesidade. Então, uma coisa que tem um aspecto estético, ela passa a ter um aspecto funcional, ela passa a ter um aspecto emotivo, você começa a ter uma caracterização também
de afastamento, de perda de contato, emocionalmente vulnerável, ela começa também a não se relacionar. E a minha carreira, ao longo da carreira, eu tive experiência de experimentar a resolução desse problema com uma cirurgia que é amplamente divulgada no mundo inteiro e a recuperação disso. A vaidade retorna, a autoestima vai lá para cima e o relacionamento interpessoal também. Então, eu te respondo dessa maneira numa primeira análise. E aí, como é que você vê esse mercado? Esse mercado é crescente, Ricardo? Como é que o Brasil se posiciona no mercado internacional em relação à estética, em relação à cirurgia plástica, à vaidade? Como é diferente? A mulher brasileira, o homem brasileiro, eles são diferentes no mercado internacional em relação a outras sociedades? Como é que é o latino? Como é que é o anglo-saxão? Como é que é o oriental? Faz uma análise. Você que conhece o mundo todo, já operou gente do mundo todo, opera fora do Brasil. Faz uma relação disso. Para o pessoal que está ali na nossa câmera, que está querendo ouvir de você, como é que é? O Brasil é tão vaidoso assim? É mais vaidoso que a média ou é igual? É muito mais vaidoso. E eu vou regionalizar isso. Tá. Vou regionalizar. Por quê? Nós vivemos na meca da cirurgia plástica mundial. Nós vivemos no Rio de Janeiro. Uma das explicações, você viu semana passada, chuva, frio, hoje já abriu um sol. E as pessoas têm uma atividade externa, uma atividade outdoor. Todo mundo faz exercício, todo mundo busca a melhor forma possível. E as mulheres e os homens, cada vez mais, não toleram imperfeições. Então, você vai por causa da exposição corporal. Os biquínis são pequenos, os corpos são sarados, então as pessoas buscam esse tipo de resultado. Com isso, o cirurgião plástico brasileiro, principalmente carioca, ele procura atender essas demandas. É evidente que tem exagero dentro disso, mas isso reflete no incremento de técnicas cada vez melhores e cada vez mais refinadas. Eu tenho oportunidade frequente de atuar em outros cenários. Então, essa busca em outros países, Estados Unidos, você tem a temperatura mais fria. Hemisfério norte, de uma maneira geral, você tem um inverno mais rigoroso e um verão curto. Então, as pessoas não têm esse tipo de exposição corporal como a gente tem no hemisfério sul. Você vai até para a Austrália também, que tem uma exposição semelhante ao do Brasil. Consequentemente, as técnicas foram cada vez mais melhorando. Hoje, por exemplo, uma das técnicas, a gente tem a lipo HD, ou MD, de média definição. A pessoa faz a lipo, reduz, você consegue mimetizar estruturas anatômicas que são a musculatura abdominal, do dorso, dos braços, de outras regiões. Então existe isso, é uma busca que muitas vezes é desenfreada, a gente pode aprofundar nesse tema também, em que eu não acho muito salutar você ter esse tipo de comportamento também. E aí o médico tem que ter, como você falou no início, ética por convicção e não por imposição. Você ter o limite ético e falar, olha, seu caso é muito bom, nós vamos resolver, vai melhorar, mas você não tem como se tornar um Brad Pitt para o homem, né? Eu costumo dizer o seguinte, o nível de insatisfação é tão grande que você opera uma Clementina de Jesus, leva ela à falecida Glória Maria e ela fica insatisfeita porque não virou Naomi Campbell. Entendi. E me diga uma coisa, a cirurgia plástica, a estética, a dermatologia estética, ela está caminhando assim como nós na dor, né? Durante muito tempo a gente fez procedimentos maiores, né? Cirurgias maiores, cirurgias mais ablativas. Hoje a gente está com procedimentos menores, mais conservadores, mais neuromoduladores do que a gente usou no passado, né? A cirurgia plástica está caminhando nesse sentido também, com procedimentos menores, menos invasivos, mais conservadores. Como é que está o andamento da tecnologia para esses procedimentos plásticos? É uma excelente pergunta essa. Os procedimentos minimamente invasivos, eles estão crescendo cada vez mais. E tem um motivo muito simples para isso. O número de pessoas que prefere um procedimento não invasivo, um procedimento menor, é muito maior do que aqueles que querem se operar. E a tecnologia acompanhou também. Acompanhou também. Agora, muitas vezes,
voltando também à questão inicial que você colocou, a questão da mídia, da exposição, existem promessas que são promessas que não conseguem atingir. Sim, então, claro. você tem aí esse dilema constante. O que é factível e o que não é factível? Eu posso trazer um exemplo para você aqui rapidamente que me vem à cabeça. Existe um tratamento que é a criolipólise, que é um tratamento no qual se resfria a gordura e com isso você obtém redução de centímetros de massa de gordura. Você diminui a espessura do panícula adiposo. O que aconteceu? Quem desenvolveu isso foi feito um estudo nos Estados Unidos. Gastaram centenas de milhões de dólares aí para chegar nisso. Chegou uma máquina com um valor alto, com consumível alto. Rapidamente, criaram uma máquina que, entre aspas, faria a mesma coisa, com metade do valor. O preço caiu. Inventaram outra, com preço menor. E hoje se popularizou e não funciona o tratamento. Por quê? Sim. Não funciona. Então, isso leva ao descrédito. Então, muitas pessoas, antes de passarem por tratamentos não invasivos e alguns eficazes, como esse era no início, peregrinam por aí, não acaba caindo num descrédito total e vão procurar a cirurgia. Agora, eu acho que é um caminho sem volta o tratamento não invasivo. Outro exemplo é a toxina botulínica, o Botox. Só tinha uma forma, cirurgia. Então, hoje você tem outras formas. A cirurgia facial, ela é uma cirurgia que conseguiu ser retardada com Botox, com a toxina botulínica, os fios de sustentação, os preenchedores, os bioestimuladores, os lasers. Então, isso tudo você, antes tinha pessoas se operando numa idade menor, você coloca mais para frente. E também tem um outro detalhe, você utiliza como manutenção de uma cirurgia. Imagino que até precede e suceda. Precede e sucede. Né? Então não existe concorrência nisso. Eu acho que a Dermato traz também uma contribuição grande, eles estão sempre inovando também e funciona muito bem. Olha, vou pegar um gancho de uma coisa que você falou, que para a gente é sempre um desafio na medicina da dor, que é atender a expectativa do paciente. Então, o nosso paciente sempre chega com uma expectativa muito alta, que é a cura, né? Que ele melhorar demais, aumentar muito a funcionalidade, tomar pouco remédio, ter pouco efeito colateral, coisa que é difícil da gente conseguir. Eu acho que a expectativa dentro desse mundo da estética, esse mundo da vaidade, o mundo da cirurgia plástica, ele é muito alta também. Como é que você faz essa gestão dessa expectativa? Que geralmente ele quer o que você falou. Ele quer uma coisa muito alta, ele quer muita melhora, ele quer muita beleza, ele quer muito resultado. Como é que você faz essa gestão? A gente tem umas coisas limitantes dentro do Código de Ética Médica, dentro dos preceitos do Conselho Federal de Medicina sobre antes e depois, sobre expectativa. Como é que é essa gestão? Como é que eticamente a gente pode fazer essa gestão da expectativa do nosso paciente? Eu acho que sem assustar, e com muita delicadeza, você tem obrigação de baixar essa expectativa. Perfeito. Isso muitas vezes é difícil. Por quê? Isso é antagônico ao desejo comercial de muitos médicos. Muitos colegas nossos têm um desejo comercial, quero vender um tratamento e ponto. Mas isso é tiro no pé. É uma coisa que se volta contra a gente. Nós temos aí, hoje, uma indústria de processos em que se busca o resultado e o paciente muitas vezes já vem armado. Então eu procuro usar a maneira mais transparente possível, mostrar a limitação do que eu vou fazer. Olha, exemplos disso, nós temos uma legião de ex-obesos que vão se beneficiar com cirurgia plástica. Agora, inexoravelmente, você vai ter cicatriz. Essa cicatriz eu posso controlar? Eu faço da melhor maneira possível, mas é uma coisa individual, é um comportamento biológico individual. Tem pacientes que você vai procurar uma cicatriz e outros pacientes essa cicatriz fica muito visível. E fora também o comportamento pós-operatório desse paciente. Muitas vezes eles não seguem. Abuso de álcool também, abuso de drogas lícitas e ilícitas, que interferem diretamente no resultado da cirurgia. Então, eu procuro, numa consulta, tentar entender. Depois de um tempo, você, com a prática,
você vai vendo quais os pacientes que servem e não servem. Perfeito. Tem pacientes, é uma seleção de pacientes. Alguns, como é que a gente lida com isso? Olha, não é o momento de você operar, você tem que perder peso. O paciente não quer ouvir isso. Ele quer, tem o dinheiro, eu quero resolver isso. E é o tiro no pé aí, não vai resolver e vai se voltar. É um conflito, né? É um conflito muito grande. Conflito, né? Ele acha que simplesmente ter o honorário necessário para atingir o sonho dele, e a gente entende que não vai chegar nessa expectativa, você já se antecipou que vai ter um problema, né? Isso, alguns pacientes eu ligo sinal amarelo. Isso na prática, a gente tem prática de fazer isso, como você também tem. Você amadurece esse relacionamento? Eu vou amadurecendo, olha, você vem aqui... mais tempo, dá mais explicações. Como é que você faz assim na prática, Ricardo? Na prática, você tem duas formas que alguns médicos fazem. Ou você cobra um valor exorbitante, que o camarada não vai, ou você tenta trazê-lo à realidade, que eu acho que é a maneira mais ética. Que essa pessoa precisa de ajuda também. E aí falar com a pessoa... Essa expectativa muito alta é um sinal de me ajuda, né? E aí essas pessoas, muitas delas tentam negociar com o médico. Negociar de que maneira? Não, você me opera porque eu vou perder peso. É o que acontece na maioria das vezes. Eu vou fazer exercício e tal. Falo, olha, chega a haver conflito entre a expectativa do paciente e a própria ética? Sim, mas aí você colocando de uma maneira objetiva, olha, você vai fazer uma cirurgia que é uma roupa sob medida. O que é uma roupa sob medida? A cirurgia corporal que eu estou me referindo. Né? Você engordou 2, 3 quilos, você continua usando a roupa, está um pouquinho mais apertada. Emagreceu? Mesma coisa. Agora, se você precisa perder 15, 20 quilos, você vai perder a cirurgia. Então, você vai submeter a cirurgia, mesmo com os exames normais, você tem risco. Você tem risco de anestesia, você tem risco de tudo. Então, e tem uma recuperação pela frente. Então, é melhor esperar um pouco. E aí, ontem mesmo devo atender 2, 3 pacientes por consultório. O que eu faço? Para não perder de vista esse paciente, eu falo, olha, vamos traçar uma meta, estou te encaminhando para nutricionista, para um outro colega que trabalha, e alguns até o seguinte, amadurece a ideia de fazer uma bariátrica. Com cuidado, amadurece. Vai ouvir um profissional. Encaminho, agora eu quero você de volta daqui a um mês. Então, eu acho que de uma maneira ética, eu ajudei, não perdi de vista aquele paciente. Não rechaçou. E você vem daqui a um mês, você vem daqui a um mês. Ah, mas eu não consigo perder. Olha, aí você vai conversando, o paciente entende a tua sinceridade e abaixa a expectativa. Do jeito que você quer ficar, você não vai ficar então. A gente pode até operar. Vai melhorar? Sempre. Agora, não é o que você está esperando aí que vai acontecer. Assim, a gente tem alguns conceitos também muito, muito importantes em relação à meta-inflamação, ao paciente inflamado, o paciente que a gente sabe que o cuidado pós-operatório vai ser impactado, o resultado final vai ser impactado. Quais são os parâmetros que você usa para clínicos, né, que você desconsidera esse paciente, ele não está preparado para a cirurgia em relação a glicemia, colesterol, triglicerídeos, resistência periférica à insulina, ou seja, quais são os parâmetros clínicos que você exige que o teu paciente esteja bem, porque você sabe que aquilo vai impactar na qualidade do resultado do seu procedimento? Então, são vários aspectos aí, você listou alguns deles. Nutricional, a questão proteica também, que muitos pacientes estão fora do peso, mas sob o ponto de vista de proteína estão com problema. Estão desnutridos. Estão desnutridos. Está gordo e está desnutrido. Né? O outro aspecto é o aspecto do uso de álcool, abuso de drogas lícitas e ilícitas. Então, eu já tive casos que eu suspendi na mesa. Aí eu fui conversar com a família e percebi uma coisa. O camarada tinha bebido, era homem, bebeu a noite inteira e de manhã ele cheirou uma cocaína e foi fazer a cirurgia. Falei, olha, eu não sou polícia, eu falo com todos os pacientes a mesma frase, eu não sou polícia. Você vai passar, você tem que me informar para que você não tenha um problema, até para a tua própria segurança de vida aí. Então é um aspecto que eu sempre chamo atenção. Os nossos anestesistas estão preparados para interrogar de uma maneira, perguntar, interrogar mesmo, saber, porque muita gente omite. Sim. E medicamentos que a gente sabe que, em tese, hoje a gente tem um Ozempic, que em tese é inocente, está promovendo perda de peso. Só que o esvaziamento gástrico está lentificado. Sim, esse paciente poderá broncoaspirar. Sim.
Então a gente vai explicando e isso. tantas coisas que às vezes o paciente não fala, medicamentos de flora, medicamentos que são considerados naturais, entre aspas, né? Que podem interferir na coagulação do sangue, etc. Deles o ginkgo biloba. Sim. O ginkgo biloba é um anticoagulante, né? Sim. E você, muitas vezes, você já deve passar por isso. O leigo é leigo. A palavra leigo é desconhecimento. Né? É desconhecimento. Então você pergunta para o camarada assim: você tem algum problema de saúde? Não tenho nada. Aí vem, não tenho nada. Aí lá na frente da minha consulta vem o seguinte: você toma algum remédio de uso regular? Não, eu tomo homeosartana, tomo HCT, uma coisinha só com colesterol, tomo uma glicose. Um negocinho. Camarada tá no diabetes tipo 2, tá hipertenso. Não sou diabético não, mas não tem nada. Eu tomo um glifage e tal, uma metformina, não sei o que lá. Então eu acho importantíssimo essa investigação. A questão do jejum também, que para o anestesista é crucial, né? Embora hoje existe um entendimento de encurtamento de tempos, etc e tal, mas você tem que monitorar o paciente. E o mais importante, que eu fiz um trabalho alguns anos atrás, fazer uma palestra no Marcílio Dias, e eu tinha que responder uma pergunta. A pergunta era o seguinte: o que o paciente espera do médico? É o outro lado da medalha, né? E aí na Santa Casa, nós fomos fazer entrevista, criamos um protocolo e tal. Qual foi uma das coisas que nós chegamos à conclusão? 70% do que nós falamos o paciente não entende. Tá? Não entende. Ou pelo menos na primeira explicação. Tem que você não entende, você tem que explicar e tal. Então, seletivo. Exatamente. Ele quer ouvir aquilo que interessa para ele. Então, assim, como é que eu procuro fazer? Trazendo outros casos, eu tenho uma coleção de slides mostrando a verdade nua e crua ali na hora. E explicando. Por exemplo, uma coisa extremamente simples. Olha, você tem que trabalhar com um dreno dessa maneira. Mas precisa dreno? Precisa. Para o teu caso, precisa. E aí você tem que ensinar. Aí nós criamos um vídeo para ilustrar para o paciente como é que usa. Então, esses cuidados só fizeram uma coisa, Paulo: aumentar a minha clínica. Imagino. Aumentar a clínica. Imagino. E a pós-consulta também. Tá tudo bem? Como é que foi o hospital? Porque a gente não está dentro do hospital. Você foi anestesista ou trabalha com anestesia a vida inteira, você não sabe como é que está o interrelacionamento com enfermagem, com a comida do hospital. Pequenas coisas que a gente, como médico, a gente está preocupado em estar no centro cirúrgico sem encontrar o carrinho, encontrar as drogas, encontrar o material necessário, né? Mas esse entorno é importante. E falar com a família. Hoje mesmo eu exercitei isso. A família tinha muitas dúvidas, a filha, que poderia ser um questionamento a posteriori. Falei: olha, o que tem que ser feito é isso. Agora, você pode ouvir a opinião de outros colegas aí. Então, deixar à vontade, você fica à vontade, não tem... Mostrar que a coisa não é comercial. É uma sensação que o paciente quer ter. Quer saber o seguinte: que você está fazendo aquilo porque é necessário. Sim, tem muito isso na estética, né? Muito. Na estética... E como é que você vê isso no marketing, na rede social? A gente vê muita exploração com promessas indevidas. Como é que você vê isso, Ricardo? Não é uma coisa preocupante? Eu vejo muita preocupação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Nós tivemos um caso agora recente que teve repercussão nacional, com um caso fatal com o uso do fenol num procedimento de estética, que repercutiu no nosso mundo da dor com a proibição da venda e comercialização do fenol para uso indiscriminado. Inclusive nos pacientes oncológicos. É uma pauta da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor acabar com essa proibição para uso para casos selecionados, especialmente no nosso universo. Como é que você vê isso, cara? Essa coisa pouco regulamentada, né? Tão pública, tão até leviana em relação a esses procedimentos que estão sendo feitos em qualquer canto. Então, esse ponto é importantíssimo, é a banalização dos procedimentos. Banalizou e você tem um mix de oportunistas, de profissionais não preparados para exercer aquilo ali, e eu acho que o caminho, a resposta disso é orientação. Fazer o que você está fazendo aqui, trazer orientação e trazer uma informação de qualidade, uma informação fidedigna para o paciente. Eu coloco muitas vezes o paciente para pensar um pouco. Mas eu consigo fazer isso com valor tal. Olha,
você tem uma coisa que se chama valor de mercado. Esse valor é um valor que está dentro da expectativa do mercado, que está sendo praticado no mercado. Se você tiver com valor muito alto, você pode entrar aí a experiência do profissional, o nome, etc, etc e tal. E muito baixo tem algum problema. Tem algum problema. Ninguém faz milagre. Então, um caso para exemplificar, eu estou trazendo casos que são coisas assim que a gente vê todos os dias. A questão do Metacril. O Metacril, no nosso hospital lá no Gafreguini, o Ministério da Saúde permite para uso em pacientes HIV. Provavelmente porque a reação é menor. Então, o paciente Quer falar um pouquinho para quem não sabe o que é, qual é a indicação, para que serve exatamente? Isso. O polimetilmetacrilato é um produto sintético que começou a ser usado de maneira indiscriminada para preenchimento. Começou com preenchimento com uma ruguinha aqui, uma parte aqui do rosto, etc e tal, e com muitos problemas. E aí, popularizar ainda mais para a parte corporal, com problema maior ainda, e hoje está proscrito. Qual é a seleção disso daí? A seleção são os pacientes com AIDS. Esses pacientes, quando começam a tomar medicamento retroviral, eles começam a ter uma lipodistrofia, ou seja, a face modifica com a medicação. Então, nesses casos, provavelmente, porque o sistema imune não funcione adequadamente, eles têm indicação de fazer. Agora, vamos pensar na parte... correta, essa é uma indicação, a indicação correta e o SUS dá essa possibilidade, perfeito, inclusive no Gafre, de graça. Perfeito. Para essa população que eu acho importante esse trabalho social, de reintegração. Perfeito. Então, assim, a gente tem hoje as pessoas falando assim... O alvo é só no rosto. Só no rosto. Só no rosto. Só no rosto. Tá. Vamos usar no corpo. No corpo, aquilo dali é uma substância que não se absorve. Então, o organismo granula aquilo dali, granula, ele forma áreas querendo expulsar aquilo. E muitas vezes nós tivemos aí diversos resultados fatais, a ponto da tanto a Sociedade de Dermatologia quanto Cirurgia Plástica banirem a coisa. Mas alguns médicos insistem em fazer ainda. Insistem em fazer e de uma maneira leviana, a partir do próprio preço praticado. Vamos pensar o seguinte: 1 ml do PMMA custa R$50. Você necessita de 300 ml para fazer um glúteo, de cada lado. Nós estamos falando aí de gastar R$30 mil, 15 mil em cada glúteo. R$30 mil. Uhum. O camarada vai lá e está fazendo por 5 mil. Na própria incoerência disso daí... Sim, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Muito errada. Muito errada. Aí o que estão injetando? Silicone industrial, silicone de carro. Silicone de carro. E muitas vezes feito tanto por médico quanto por profissional leigo. E aí, como o silicone é muito espesso, eles vão lá e complicam mais ainda a coisa. Passam esmalte de unha para fechar o buraco. Meu Deus. E aí, invariavelmente, é o quê? Infecção. Então, assim, nós tivemos oportunidade no Gafre, em clínica privada, tratar aí aproximadamente 100 pacientes, e alguns com... volta e meia aparecem esses pacientes. Injetaram no glúten, injetaram na mama, injetaram no braço. E um camarada que chegou para eu examinar, ele com o braço endurecido. Por que ele colocou ali? Para mimetizar músculo. A BBC de Londres, eles fizeram um programa comigo e com outro colega, em que se usava uma substância chamada Synthol. O nome tá no YouTube, esse vídeo, né? Vem uma equipe aqui da Inglaterra, entrevistou a gente, chamado The Real Life Hooks. 3 caras, um deles já morreu. Tá? Então eles colocavam para parecer forte. Um deles morava no Nordeste, e ele se pintava de verde, ia animar a festa infantil, o Hulk. Por isso, The Real Life Hooks. Então, assim, e é uma coisa totalmente proscrita. Por quê? Aquilo dali só faz uma coisa. O cara não tem força nenhuma, ele parece um Mr. Olympia, um Schwarzenegger, mas a musculatura está totalmente fibrosada. A gente colocou o cara na ressonância, ele praticamente não entrava. Mas o braço, você só via aquela maçaroca do produto ali. E eu atendi um cara que quase teve os 2 braços amputados. Eu tirei 1,5 kg de produto de cada braço.
Nossa. Praticamente um músculo inexistente. Então perdeu a função. Então essas coisas eu acho que se combate com orientação, com educação. É evidente que vai continuar acontecendo, mas é explicando e melhorando o nível de informação. Isso. E a nossa sociedade ela se torna vulnerável a essas pessoas, né? Ou seja, a sociedade também está doente, né, Ricardo? Porque se esses profissionais existem, é porque a sociedade demanda. Né? Como a gente educa a sociedade? Porque eu sei que esse podcast ele é voltado para a área médica, é voltado para a área de saúde. E muito do que a gente está falando aqui, muitos colegas têm consciência. Como é que a gente atinge a população? Como é que a gente dá esse recado? Eu acho que a sociedade tem essa obrigação. Nós já tivemos campanhas aqui que funcionaram efetivamente, uma campanha que tinha representação de maçã, de pera, etc. e tal, e falando uma coisa, você não vai ao ginecologista para tratar teu coração. Então você tem que ir no profissional qualificado para que faça a indicação correta. Então, massificando essas informações. Você sabe que no início do século a vacinação teve uma resistência muito grande. Até hoje nós temos. Até hoje nós temos, né? Então, mas já tivemos campanha efetivamente contra, efetivamente, né? Aquela campanha do Zé Gotinha, que é a mais recente e tudo mais, para poder desarmar as objeções. Desarmar isso daí, os interesses diferentes que a gente não sabe, os políticos, etc, etc e tal, aí no meio disso. Mas eu acho que é isso, que o caminho é a educação, a forma é massificar essas informações e banir e punir de maneira exemplar. Punir de maneira exemplar quem continuar fazendo isso. E nós médicos também, muitas vezes nós temos esse desconhecimento. Então, o interrelacionamento, a transversalidade das especialidades é fundamental. Por quê? Muitas vezes nós não sabemos. Assim, o teu próprio universo era um universo que eu desconhecia. Para mim, olha, tem um problema na coluna, tem que operar. Tem que operar. Aí você ouve minimamente invasivo, aí você vê outras alternativas eficazes que irão funcionar. Sim. Eu acho que é por aí. Trazer também para congressos interdisciplinares de maneira não formativa, de maneira informativa, para que o colega entenda que aquilo dali existe e é execuível ser feito. E esse resultado vem, né, Ricardo? O resultado vem, às vezes, com procedimentos menores. Mas quando esses procedimentos menores precisam de mais tempo, a gente volta naquele binômio ansiedade, expectativa. Então, se a expectativa vem com ansiedade, quer um resultado mais rápido, mais imediato, que não vem no emagrecimento, que demora, que exige sacrifícios da pessoa, ela procura, às vezes, na cirurgia plástica, uma resolução mais rápida, mais imediata, comprável, né? Como é que você faz essa relação, né? Então, no mundo da dor a gente tem muito isso. Eu não tenho uma pílulazinha vermelha, sabor morango, né, gratuita, que resolva a minha dor. Não tenho. Eu não tenho isso para te dar. E você também não tem isso na estética, não tem esse milagre. O problema é que esse paciente vulnerável, ele procura isso. E se ele procurar em 5 cirurgiões plásticos que são éticos, ele não vai encontrar também. Mas no 6º talvez ele encontre. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente equilibra? Quais são os meios que nós temos para proteger esse paciente vulnerável, essa pessoa vulnerável? Eu já entendi que a gente tem que dar o recado, a gente tem que passar informações, mas eu não acho que está eficaz. Eu acho que a gente está vivendo uma maré de pessoas mutiladas, né? Nós estamos vendo aí umas pessoas deformadas com procedimentos com material indevido, com procedimentos com pessoas indevidas. Nós estamos vendo aí o caso do fenol sendo proibido. Nós estamos agora com o chip da beleza proibido, que também vai atingir pessoas que deveriam ter benefício com o uso de implantes para situações específicas. Essas medidas mais radicais de proibições de produtos vem exatamente desse momento de instabilidade, esse momento de uma campanha contra. Vamos tirar. Porque há uma perda de controle, isso é uma medida mais fácil. Como é que você vê isso, esse momento dessa instabilidade? Vamos tirar o fenol, vamos tirar o implante. Como é que você vê isso, cara? Como é que a gente sai dessa? Você, com a tua experiência, você é um educador, você é um homem que trabalha com trabalhos governamentais, com a educação médica, um professor universitário, você está na clínica privada, você tem uma visão ampla
sobre o nosso mercado da saúde. Assim, de fato, o que você faria se você tivesse o poder de intervir nessa chegada da informação às pessoas, tanto nós profissionais de saúde, quanto o público leigo, as pessoas? Tenha um critério, cuidado, tenha um critério a escolher o seu profissional. Qual você acha que seria o meio mais eficaz de chegar à informação? Eu acho que o meio mais eficaz é continuar provendo essas pessoas de informações fidedignas. Vou te dar um exemplo disso aqui. Num determinado momento, nos Estados Unidos, foi feita uma moratória no silicone. E aí, como é que reintegraram o silicone? Reintegraram o silicone com pesquisa, demonstrando da utilidade dele. Ele é utilizado tanto para casos como a gente vinha falando aqui antes, para reconstrução de mama, quanto para casos estéticos. Específico. O que foi uma moratória? Vamos dar uma parada. Suspender e vamos avaliar. Vamos dar uma parada. Peraí, tá indiscriminado, estão usando demais. Isso. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo e vamos dar uma normatizada e dizer para onde tem indicação de verdade. É isso? De verdade, e também o seguinte, quais são os malefícios que ele pode trazer. E a gente não pode ter malefícios sobrepujando benefícios. Mas quando você tem um equilíbrio disso e tem uma segurança, você volta a coisa e acaba liberando. É o caso do chip. O chip, você tem lá uma reposição hormonal, que é essencialmente tanto masculina quanto feminina. Então, se você se falava no chip feminino já há algum tempo, a questão do risco de câncer. Mas foi demonstrado que em populações, com pesquisa, que isso daí não é qualquer pessoa que vai desenvolver um câncer de mama. Então você tem que fazer a pesquisa, procurar avaliar cada caso e indicar. O silicone no Brasil, ano passado, ano retrasado, começou uma onda de explante. Ou seja, aquela mulher que tinha aumentado a mama, começou a retirar a mama. E é um problema, por quê? E essa onda adveio de que motivo? O motivo de uma doença do silicone. Perfeito. Doença do silicone, tá? Então, muitas pessoas... Isso é fato. Algumas pessoas começaram a correlacionar, não tem estudo comprovando. Doença imunológica. Doença imunológica, uma ratização, alguns efeitos notados em animais de laboratório com o silicone, com o desprendimento de algumas partículas do silicone. Então, e um vazamento daquele silicone ali. Então, assim, você vê aonde a cabeça vai. Pode ter algum problema? Até hoje você tem milhares, é uma das cirurgias mais feitas no mundo inteiro. E você criou um problema. Qual é o problema? Como é que você volta à forma normal depois que você colocou um implante de 300, 400? Né? Numa mulher magra que não tem mama. Não volta. Então, por isso também, na consulta, volta das primeiras perguntas aqui. Na consulta eu falo de uma maneira objetiva para a paciente, que já foi a minha consulta, sabe disso. Eu tenho muitos clientes médicos, muitos, médicas e médicos. Olha, eu queria botar um implante grande. Você tem que considerar o seguinte, colocar um adequado, não o maior. Por quê? Não é corte de cabelo, não é pintura de cabelo. Você não gostou da cor do cabelo, daqui a pouco você descolora o cabelo e volta. O cabelo foi cortado de uma outra maneira, ele vai crescer novamente. Então, essa relação tem que existir aí para que a gente consiga. É uma decisão muito mais complexa. Muito mais complexa. Então, a forma é essa. Nós fazemos um trabalho de formiga, muitas vezes destrutivo por falsas informações, por falsas promessas. Agora, eu vejo também que o público vem cada vez mais buscando informação. E você acha que isso deveria ser veiculado pela mídia leiga, pelos conselhos, pelo Ministério da Saúde? Quem deveria ser o responsável de trazer essas informações ao grande público? Eu acho que a ação governamental ela é fundamental. Agora, de uma maneira isenta, sem alarmismo, trazendo com eficácia essas informações. Olha, foi feita uma pesquisa aqui, isso daqui realmente é uma coisa que não pode, como é o caso do silicone injetável. O silicone injetável está proscrito, mas em algum momento ele foi usado. Foi usado até parafina para aumentar a mama nos anos 50. Foi usado bolinhas de ping-pong, celulose para aumentar a mama. Então, isso tudo,
nós temos hoje a informação que é deletério para a saúde do paciente. Então, eu sempre digo que a ciência, principalmente a ciência médica, ela tem verdades temporárias, né? É verdade, é isso aí. É isso aí. Então, enquanto a gente está aprendendo, temos remédios aí que ficaram 20, 25 anos no mercado, e depois de 20, 25 anos a gente viu que em situações específicas ele dava problema e foi retirado. Então, quando a gente não analisa com muito critério, com um pensamento muito cientificista, a gente começa a tomar decisões equivocadas. Por exemplo, toda vacina dá problema. Todas. 100%. Não tem nenhuma que seja isenta de problemas. Então, se você tem um caso que foi descrito de uma vacina que teve um efeito colateral, que foi um problema, e você já é predisposto a achar que a vacina é ruim, você vai se agarrar naquele problema e vai desconstruir o benefício que ela traz. E a gente trabalha com medicina, os números são relativos, né? A gente trabalha com estatística. Não tem número absoluto, não é isso, Ricardo? É verdade. Então, no silicone é a mesma coisa. Ou seja, nós temos milhares, milhões de implantes realizados. Você consegue provar que aquela alergia, ou aquela acne, ou aquela queda de cabelo, ou aquela diarreia, seja o que for, é daquele implante de silicone? Isso tem que ser provado. E aqueles milhões que não tem acne, queda de cabelo, diarreia, reações cutâneas... Fibromialgia ou qualquer outra coisa, não tem. Então a gente desconsidera esse silicone. Ou seja, os números têm que ser tratados com muito critério. Isso. Como é que você vê isso? Com isenção. Você acha que também existe algum tipo de má intenção nesse tipo de manipulação da informação? Eu vejo muito isso em relação a tudo. Qualquer tipo de pessoa que diz que tem uma fórmula mágica, que tem um conhecimento inédito, que vende um método, que vende alguma coisa que só ele sabe, que existe um complô, uma intriga, sabe? E ele tem uma fórmula que vai te entregar uma coisa mágica. Cuidado, né? Cuidado com isso. Eu acho que tem que ter muito cuidado nessa construção da venda e também a pressão dioturna da indústria. Então, se você... não tem lado sadio, não tem lado isento. 100%, isento, né? Não tem porque isso aqui nós temos compliance com isso, com aquilo, mas não, eu acho que não. Que já melhorou muito, né, Ricardo? Melhorou, mas... Os compliance já melhoraram muito, muito mesmo. Mas, assim, de uma maneira geral, o objetivo final é venda. A indústria, ela é impulsionada por venda. Ontem eu assisti uma aula muito interessante. O palestrante dizia que todos nós vendemos. Né? Na realidade, o que nós estamos fazendo hoje aqui é uma venda de um conceito, uma venda de uma ideia, uma venda de um diálogo entre dois amigos, entre dois professores que estão vendendo aqui um conceito, estão vendendo uma ideia aqui dessa informação. Né? Então, não vejo com negatividade a ideia de estamos vendendo, mas existem regras para venda, né? E essas regras, por isso que eu fiz essa pergunta provocativa para você. Quem é o responsável de dar essa informação, de fazer esse balizamento das informações? Seria a grande mídia? Seria a figura do governo federal? Seria a secretaria estadual, municipal, federal? Em que nível essa informação tem que ser trabalhada? Porque as pessoas estão vulneráveis a isso, né, Ricardo? Sim, é verdade. Como é que você faz isso na prática? Entendeu? Olha, na prática aí você tem diversos níveis de tratamento dessas informações. A começar com o seguinte, com o equipamento das clínicas. Vamos levar para aí. Sim. Você está restrito, você está aí dentro da Secretaria Municipal. Você tem atos normativos dentro disso que você falou, do fenol. Eu vou para lipoaspiração. O camarada vem aqui nessa sala e faz uma lipo. O outro coloca silicone, faz não sei o que num apartamento. Então, cada um tem um percentual de responsabilidade no todo. E a fiscalização é efetiva. Eu, por exemplo, não faço nada no consultório. Será que é medo da consequência? É medo da a coragem da inconsequência, é isso? Eu acho que da impunidade? Impunidade total. Impunidade total. Há que se divulgar mais, a gente só vê explodir. Escândalo, todo dia. Quando o negócio já está lá na frente. Sim. O eletricista fazia anestesia na clínica de lipoaspiração. O eletricista fazia anestesia, sabe? Um negócio totalmente louco. Inacreditável. Inacreditável, né? Então, assim, a função é de todo mundo. A função, te respondendo objetivamente, é da instância municipal. Concordo plenamente. Você tem uma responsabilidade aí compartilhada e com a mídia também, de trazer informações e não deixar a coisa fluir
de maneira facciosa. Porque o nosso conselho, por exemplo, ele pode falar sobre nós. Né? Ele nos regula, nós médicos, mas ele não tem poder de regular o mercado. Ele não tem poder de regular as outras profissões e até quem não tem profissão. Que tem até quem não tem profissão. Até quem não tem profissão. Como foi o caso aí do fenol. O caso do fenol, parece que a pessoa fez um curso online. Exatamente. Parece que ele não tinha profissão nem na área de saúde. Não tinha nem na área de saúde. E esperamos que essa punição seja exemplar e que ela traga algum benefício. A morte daquele paciente, que é uma morte completa, como se alguma morte fosse aceitável. Não é, mas na dele é muito menos do que aceitável, porque ela tem que ser um marco, como foi, por exemplo, o nome da Lei Maria da Penha. Sim. Né? Tudo que aconteceu depois do que aconteceu a Maria da Penha virou um marco no Brasil. E talvez a morte desse moço seja um marco para que isso não continue acontecendo, porque é um negócio tão absurdo o que aconteceu com ele que tomara que isso seja uma grande virada. Sim, com certeza. Olha só, não sei se vocês gostaram, mas eu adorei conversar com esse cara, esse sujeito incrível chamado Ricardo Cavalcante. Eu queria agradecer demais a tua presença, por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência conosco a respeito desse mundo, né, que é um mundo muito interessante, que é de muito interesse de muitos brasileiros, muita gente no mundo em relação a uma demanda, né? Uma demanda de uma dor nossa, de uma necessidade nossa, que é estar se sentindo bem, estar se sentindo bonito, estar se sentindo atraente e estar se sentindo revivo, né, digamos assim, em relação a uma sequela que tenha dentro de uma situação que deixou mutilado, né, uma cirurgia reparadora, uma cirurgia que resgata a qualidade de vida, a qualidade funcional de uma pessoa, que é essa maravilhosa cirurgia chamada cirurgia plástica. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, por favor. Paulo, esse mercado é um mercado... Nós temos que falar em mercado mesmo. A busca disso é uma busca constante por métodos cada vez melhores e com benefícios evidentes. Nós temos hoje uma mobilização dentro disso mundial. É o turismo médico. Nós promovemos aí há cerca de 3 anos um fórum de turismo médico aqui no Museu do Amanhã. E esse fórum para mostrar como isso movimenta a economia. Na Turquia, o ano passado eu estava lá em Istambul, as pessoas fazem implante de cabelo, nariz e muitas coisas com custo mais baixo, muitas vezes em condições muito boas e em condições muito ruins também. Tailândia, muita gente buscando isso. E no mundo inteiro existe essa movimentação. Os Estados Unidos é o segundo mercado. O maior mercado é a Tailândia. É aqui a maior movimentação anual de turismo médico. Aqui no Brasil, nós temos um turismo médico que eu participo de maneira efetiva, que é o turismo médico de ensino. As pessoas vêm para cá para se capacitar. A nossa instituição, nós temos aí 80 nacionalidades diferentes ao longo de 64 anos. Então, é um caminho, essas pessoas vêm buscar conhecimento não só de estética, né, de todas as áreas, esse intercâmbio. Nós vivemos uma época de globalização pós-internet aí, e com informação em tempo real. Hoje você busca qualquer coisa que você quiser, você entra na internet e você também tem que filtrar o que é informação boa e o que é informação ruim. Claro. A gente estava falando antes de começar aqui a questão das bibliotecas, em que você lá atrás você tinha que pegar e pedir alguém para fazer uma pesquisa bibliográfica. Sim. E localizar um periódico. Hoje não, você entra ali, você tem inclusive um Sci-Hub que entra direto de maneira gratuita com artigo científico. Então, eu acho que é um movimento importante, há que se ter critério, há que se ter regulação dentro disso para evitar exageros, mas nós não temos como deter isso. E com a inteligência artificial agora, isso vai caminhar mais e mais e mais. Queria que você deixasse um recado para essa câmera aqui, o pessoal que está te ouvindo. Como se proteger de forma consistente contra o despreparo de agentes de saúde que não estão preparados para oferecer o que há de melhor na medicina,
na medicina estética, na medicina reparadora, na cirurgia plástica, como ele se defende, a quem ele deve procurar, onde ele acha boa informação para ele receber o que há de melhor no Brasil. Porque eu entendo que o Brasil é um dos maiores centros de formação mundial de cirurgia plástica, com os grandes nomes do passado que construíram isso no Brasil, e a gente navega continuando na construção de grandes nomes na cirurgia plástica. Nós somos um celeiro de construção de grandes nomes na cirurgia plástica, e eu imagino que a gente não falta profissional para manter esse nível. Aonde as pessoas buscam essas informações de qualidade para não se tornar vulnerável. Fala para essa câmera aqui. Eu vou falar aqui para você que está buscando fazer uma cirurgia plástica ou buscando fazer qualquer tipo de coisa. Você tem que saber primeiramente qual a origem daquele médico, como é que é a trajetória daquele médico, se realmente ele é um especialista. Isso é fundamental. Porque com o especialista você tem chance de ter problema? Sim, claro. Medicina não é exata, como o Paulo Renato falou aqui. Mas você está mitigando essa chance. Essa chance é reduzida na medida em que você vai procurar um profissional qualificado. Segundo, a questão da promessa miraculosa, daquela coisa fantasiosa que vai levar, não, tem essa pílula mágica, só eu tenho, domino a tecnologia e só eu faço isso. Fugir disso. E procurar gente, sobretudo com indicação, vendo como é que é o ranqueamento desse profissional, a indicação dele, como é que ela está vindo até você. Olha, o que aconteceu, o que não aconteceu, como é que está dentro da área de expertise de cada um dos profissionais. Eu acho que com isso você consegue reduzir dramaticamente esse tipo de problema. Não acabou o nosso assunto não, Ricardo. Você tem mais coisa para contar para a gente tem muito que aprender contigo. Para você que gostou e nos acompanha, não se esqueça de seguir o Paulo Renato Podcast. Nós temos episódios semanais. Foca aqui no seu favorito, na sua rede social favorita. Continue acompanhando nossos episódios. Nós trazemos sempre discussões e temas que são muito relevantes dentro da prática médica. Aproveito também para agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, que são o MaxiCast, o MaxiDoctor, a Clínica Aliviar, Medicina da Dor, e o Viraliza Comunicação e Marketing, mais uma vez estando conosco. Muito obrigado, nos vemos no nosso próximo episódio.